O momento de oração foi tão no xalalá, tinha vontade de falar, gente, pregar pra quê? Cancela essa pregadora e vamos continuar. Glória a Deus. Amém? Minha gente, acho que a maioria de vocês já me conheceu do Ezer, né? Então, amém, mas vai que tem alguém que não, né? Eu me chamo Larissa, eu vou fazer 35 anos agora em novembro. Sou casada com o Flávio, que também é missionário, cantor, compositor. Sou mãe do Caetano e do Israel. O Caetaninho tem 2 anos, o Israelzinho tem 3. E sou católica desde sempre. Falo que as escorregadas que eu dei, né, as tropicão mais forte, foi tudo na igreja. Então ainda bem que estava um caminho fácil de voltar, né? E é uma grande alegria para mim poder pregar a palavra do Senhor, né? Eu acho que quando o Guilherme pediu, né, assim, o que você tem que agradecer, né? Falou, se você pudesse agradecer por uma coisa, eu sempre falo assim, Deus, que bom que você não me deixou desistir, porque eu meio que desisti, mas que bom que Ele não me deixou desistir, né? Porque eu falei assim, Senhor, que grande graça, né? Numa quarta-feira à noite, se fosse para eu vir participar de um grupo de oração e eu sair de lá de Santo André, eu não viria. Mas olha que bênção, o Senhor me chama para pregar a palavra e eu que recebo. E eu que estou aqui podendo louvar e, enfim, falar do Senhor. Então, sou muito grata a Deus por ser chamada, né? Então, uma das coisas que o Senhor vai falar mais profundamente conosco nessa noite, mas eu já queria deixar registrado, né? Que graça sermos chamados filhos, que graça podermos ser chamados de amigos, que graça podermos ser servos de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. No livro de Ruth, capítulo 1. Antes de nós lermos a palavra, eu vou contextualizar vocês. O livro de Ruth é muito legal, que é 4 capítulos, né? Então dá ali para você, leu, acabou, entendeu, já glorifica o Senhor, né? Mas eu achei algumas coisas curiosas, né? Todas as vezes que eu sou convidada para pregar um livro do Antigo Testamento e eu vou lá e releio os capítulos, falo, gente, o povo ainda perde tempo com novela, né? Porque é cada babado, é cada história que esse povo passa. E é muito curioso porque Ruth, ela tá aí para rogar por nós, o que somos casadas e temos sogra, que ela mostra que é possível ter um bom relacionamento com a sogra. Claro que no caso de Ruth, ela foi abençoada com uma santa sogra. Algumas de nós talvez enfrentem alguns desafios maiores, então a gente tem que rezar mais, né? Mas são as nossas sogras, né? Mas eu achei curioso quando eu estava relendo a história, né? E eu entrei... Opa, sou eu? Entrei novamente dentro dessa história. Então, a gente vai se aprofundar em um versículo específico que é bem famoso, mas eu queria contextualizar vocês. Então, Noemi era sogra de Ruth. Ruth se casou com um dos filhos de Noemi. Até aí tudo bem? Mas o que aconteceu? Primeiro, o marido de Noemi, ou seja, sogro de Ruth. Ruth é a nossa pessoa principal da palavra de hoje, nós vamos falar sobre ela. Ele morre. Mas Noemi tinha 2 filhos, um deles era marido de Ruth, e os 2 filhos também morrem. Então, a família, que era ali o casal, né, Ruth, o marido, e a nora e o filho, as 2 noras e os 2 filhos, os homens morreram. Então, ela fica viúva, sem marido, e as mulheres também ficam viúvas. Então, fica a sogra e as 2 noras. E ela se vê numa condição, né, que hoje em dia, quando a gente já imagina uma situação dessa acontecendo, é uma situação terrível. Mas naquela época era ainda pior imaginar essas mulheres abandonadas. Então ficam as 3 reunidas e Noemi, como uma mulher muito boa, ela fala assim, olha, vocês não precisam ficar aqui comigo, fala para as noras, vocês podem ir para a terra de vocês, né, porque agora eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. E uma das noras foi.
Não fez errado. Foi. A própria sogra dispensou ela. E Noemi fica insistindo para Ruth ir embora. Ela falou assim, mulher, vai-se embora, não tenho nada para te oferecer, já estou velha, ninguém vai me querer. É muito curioso que ela fala assim, nem se eu arrumasse um marido e eu gerasse um filho para você ter que ficar esperando. É muito curioso, você tem que ficar esperando ele crescer e ficar adulto para você casar com ele. Então vai-se embora. E agora a gente vai para o versículo onde Ruth faz um voto de fidelidade a Noemi, sua sogra. Nós vamos ler do versículo 15 em diante, em que Noemi diz assim, disse-lhe então Noemi, olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus, volta também com ela. E Ruth respondeu, não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua moradia, será também a minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que o Senhor me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse momento, Ruth faz um voto de fidelidade. Eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente escuta isso aqui, parece até um voto matrimonial, né? Que é quando você está ali com o seu esposo diante do altar do Senhor, e você fala, para onde você for, eu vou. Se você ficar rica, eu quero ficar rica, aleluia. Se você ficar pobre, mas até que a morte nos separe. É um voto de fidelidade que ela faz. Mas lendo essa palavra, eu me lembrei de quando eu tive meu primeiro encontro com Jesus, aos meus 15 anos de idade. Que foi num retiro, numa nova comunidade, vocês devem conhecer a Pantocrator, que na época era El Shaddai. Em 2006, eu tinha 15 anos de idade. E eu me lembro que quando teve aquele momento com o Santíssimo, eu que era uma jovenzinha de igreja, porém totalmente revoltada, com muitas questões emocionais. Tenho para mim que naquela época não se falava tanto de saúde mental, mas provavelmente eu beirava, se não tinha, beirava uma depressão. Eu me lembro que naquele dia, naquele sábado à noite que eu tive o meu encontro com Jesus, né, o meu batismo no Espírito Santo, eu falei coisas muito parecidas com o que Ruth falou para Noemi. Jesus, aonde você for eu vou, eu quero ser pregada contigo na cruz, eu quero morar no sacrário. Nós fazemos todas as promessas mais apaixonadas possíveis, né? E é natural desse amor apaixonado, esse amor de primeira instância, que ele seja exagerado, né? Mas muitas vezes quando a gente faz esse voto, e aqui eu quero fazer essas duas comparações, né? Tanto no casamento, né? Falar que vai estar junto na saúde e na doença é fácil. Agora, viver na saúde e na doença não é. Falar que é tô rico, tô pobre, a gente está junto na riqueza, é legal. Que a gente fica falando, e aí? O que a gente vai fazer com esse dinheiro agora que sobrou? Quais são os planos? Vamos comprar um sítio ou vamos comprar uma casa na praia? Não sei como é, mas deve ser maravilhoso. Ai, não sei o que a gente faz com esse dinheiro. A gente aplica ou a gente compra mais um carro para nossa garagem? Tem muito espaço na nossa garagem, né? Na pobreza eu sei. Que conta que a gente vai pagar, né? Roda a roleta. Peraí, não. Ai, a gente está em época de pandemia. Luz e água não pode cortar. Então essa a gente entrega para Jesus. Aluguel é 3 meses. Bateu 3 meses é despejado. Então dá para ir mais um mês, né? Quando a gente faz o nosso voto de fidelidade, a gente não tem noção do que está por vir, né? Falando de relacionamento. E falando sobre a nossa fidelidade ao Senhor. Quando a gente dá o nosso primeiro sim a Deus, a gente sabe o que está por vir. Eu sinto que muitas vezes, e isso é bom, né? Eu acho que aí a gente vem falar novamente sobre os votos de paixão que a gente faz. Quando nós falamos o nosso sim ao Senhor, eu acho que de alguma forma a gente acredita que como Ele é o nosso Pai que nos ama, nada nos faltará. Não é a palavra que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Então parece que você vai ali naquele enlace de amor, prometendo essa fidelidade, assim como Ruth prometeu a Noemi. Mas a gente não sabe o que está por vir. E muitas vezes é quando a tempestade vem que a nossa fidelidade ela é provada. E aí a gente vê se a gente vai conseguir ser fiel ou não a Deus. Uma coisa que é muito curioso, né? Mas que
O Senhor tem tocado muito meu coração a falar, e eu sei que isso parte da minha experiência pessoal, né? Não vou falar que é só Deus me disse, né? Mas é uma percepção minha também, enquanto pregadora, é de que nós carecemos muitas vezes de uma fé mais madura, né? Eu acho que a gente realmente recebe a fé com emoção, e aqui não falando de forma negativa, acho que é essa paixão, mas que realmente quando o calo aperta, a gente vai embora. E não necessariamente a gente vai embora literalmente, mas a gente vem de corpo presente, o nosso coração não encontra mais comunhão no Senhor. É como se a gente se sentisse meio iludido, né? Mas você não disse que era o meu pai que me amava? Você não disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Mas na verdade era a imaturidade da nossa parte. Eu gosto muito de, para explicar isso, dizer sobre a passagem que fala sobre a tempestade e a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Imagina então que tem uma cidade, a cidade de São Paulo, e tem casas que foram construídas sobre a rocha e casas que foram construídas sobre a areia, amém? Amém. A chuva ela vai cair onde? Sobre a... só da areia? Ela vai cair sobre toda a cidade. Qual que é a diferença? A casa que está sobre a rocha, a tempestade pode cair e levar tudo. A casa permanece. A casa que está sobre a areia é levada com enxurrada. Tradução: vamos louvar ao Senhor, todo mundo aqui tem a fé sobre a rocha, amém? Amém. E tem umas pessoas lá, a gente aqui, a rocha, aleluia, fincado no Senhor. Quando a tempestade, que são as tribulações, elas vêm sobre a nossa vida, se nós estamos edificados no Senhor, a tempestade vem, a gente sente, a gente se segura e fala, eita, que eu acho que agora que eu vou, mas a gente permanece. Mas a tempestade vem e a gente sente a tempestade. Muitas vezes a gente tem medo da tempestade nos levar, porque a gente olha pela janela e a gente vê a casa sobre a areia indo embora com a enxurrada, mas a gente permanece. Eu sinto que às vezes a gente, enquanto cristão, acha que o fato da gente ter a casa sobre a rocha, na verdade é a casa impermeável. Tem um guarda-chuva espiritual sobre mim. Então, enquanto todos estão na tempestade, eu estou no sol. Eu vivo na Bahamas espiritual. Nada poderá me abalar, né? Pois a minha força e vitória, a minha rocha é o Senhor. E é na hora da tempestade que a gente vê quem é quem. E se a estrutura realmente está edificada ou não. Por isso que eu gosto de conversar com gente que já tem mais tempo de caminhada, né? Tipo vocês assim, ó. Vocês assim. Porque já passou por muita tempestade, sabe que sol é pouco, né? É pouquinho sol, bem pouquinho, falta vitamina D na vida do cristão. Mas quando a gente permanece no Senhor em fidelidade, a gente prova de quem é o nosso Deus e aí a gente não vai embora. O casamento é a mesma coisa? Você viu ali, gente, né? Pelo amor de Deus, meu marido me viu parindo 2 vezes e viu tudo, será que vocês me entendem? Entendeu? Viveu aquela cena assim, aquele negócio, e continuou na fidelidade, entendeu? Me amando, me querendo, fidelidade. A gente já viu aquele homem forte, maravilhoso, chorar igual uma criança, porque não sabe o que vai fazer da vida, e permaneceu amando, fidelidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando a gente faz o voto de fidelidade, quando a gente faz o nosso voto matrimonial, quando nós vamos diante do Senhor, a gente fala, eu seguirei, eu irei onde for, Senhor. E Deus até fala uma palavra, olha, onde eu vou, não sei se vocês querem, não. Eu quero, Senhor. Vai chegar o nosso momento. Eu não vou ler a passagem, senão vai ficar meio, né, a gente vai ficar parando. Mas o que acontece depois na história de Ruth? Ela faz esse voto de fidelidade com Noemi, até que chega um dia onde ela fala, olha, eu vou trabalhar nos campos aí de trigo, e o trabalho dela vai ser literalmente ir lá, né, no trigo ela vai espigar. Então imagina um campo de trigo, e ela é uma mulher trabalhadora que vai no campo. A vida de Ruth depois disso é se tornar lá uma camponesa que trabalha, e a passagem vai mostrando que é isso que ela faz da vida dela. A fidelidade dela é pegar o triguinho do campo, tirar a espiga e ter o seu pagamento. Muitas vezes a gente fala dessa fidelidade ao Senhor e a gente se encanta com uma vida com Deus e a gente acha que os caminhos que nós vamos viver com Ele é de muita firula, aleluia e alegria.
E sabe, às vezes, onde vai ser a nossa fidelidade com o Senhor? Acordar, trabalhar, não matar ninguém no caminho, no trânsito, não xingar o motorista. É casar, ser fiel àquele esposo que você gostaria que tivesse já ido com o Senhor. Você riu por quê, irmã? Ih, te cuida, rapaz. Mas tem dia que né? Já falar bem rapidinho. Tem dia que você fala, Senhor, leva embora, faz tua obra. É até aquelas crianças abençoadas que você vê aqui no grupo de oração, você fala, gente, olha essas crianças. Não faz uma malcriação. Veio no chip, foi tão ungida, rezou tanto na barriga que veio o chip sem birra. Ai, que bênção, né? Mas na prática, como que é criar essas crianças? Fidelidade é você trabalhar ali todo dia para juntar aquele salário no fim do mês que você tem que de novo fazer a roleta do boleto para pagar. Fidelidade muitas vezes é amar aquela pessoa que a gente não quer amar, perdoar aquela pessoa que não merece o nosso perdão, perseverar num grupo, num ministério, que você olha e fala assim, de onde virá fruto disso? Fidelidade é viver um dia a dia, muitas vezes de uma rotina muito maçante, na esperança da glória da vida eterna. Quem quer? Amém. É sobre isso que o Senhor quer falar para nós hoje. Uma promessa de fidelidade que nós fazemos em paixão, mas que tem que sobreviver aos maus tempos. Tem que sobreviver a um dia a dia. Tem que sobreviver a uma rotina. E quando eu orava por vocês, deixa eu pegar aqui meu. Quando eu orava por vocês, a visão que eu tinha, quando eu tinha acabado de ler, né, de novo o livro de Ruth, era de uma pessoa com a cesta, pegando os feixes. Olha que curioso, tem um negócio de triguinho aqui, ó. Aleluia. Né? Pegando trigo, sabe quando a criança fala, filho, pega o brinquedo, e a criança faz assim, ó. Era nós pegando os feixes de trigo assim, ó. Nossa, Jesus, eu achei que isso não te amasse na minha vida, né? Porque na vida dos fulanos, pelo menos, as tribulações é mais legal, né? Tem umas histórias mais triunfantes, tem uns testemunhos para contar, mas eu nem testemunho tá tendo, é só roça mesmo, né? Minha vida é roça. É todo dia expurgar, todo dia a mesma coisa, todo dia. Sabe, um estado assim, ó, de, ai, que saco. Como se a nossa vida estivesse sem esse sentido. Sem esse sentido de serviço e sem correspondência de fidelidade. Orando aqui, eu me lembrava de uma frase, eu falei, eu acho que isso é de São José Maria Escrivá. Faz o que deves e está no que fazes. Vou ler o que mais que diz nesse trecho do caminho. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Esses dias eu fui dar uma entrevista no podcast chique lá no Santo Flow. Aí sempre tem os negócios de, nossa, porque como que é essa vida de ser missionária, esposa de cantor, não sei o que. Ela foi uma delícia. Pena que é só uma vez no mês. Aí eu fui e falei, né, missão mesmo é lá em casa. É a minha fidelidade do dia a dia. Vamos falar de gostar. O que você gosta? Eu gosto de pudim. Eu gosto de churrasco. Eu gosto de conversar até de madrugada com pessoas que eu gosto. Agora, gostar de acordar com grito, eu amo, porque é meu filho, eu pari, tem que criar. Mas gostar, nossa, o que você gosta? Meu momento mais feliz do dia é quando meu filho faz uma birra e eu fico ali, ó, irada, e eu tenho que engolir, eu clamo o Espírito Santo, a Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, para não tacar na parede. Eu gosto disso. É claro que eu não gosto disso. Mas a minha fidelidade, o meu caminho de santidade está em amar, criar e educar os meus filhos. Então esse fim de semana, fui pregar em Minas Gerais. Nossa, a missão é puxada. Não, a missão é uma delícia. Eu engordei uns 7 quilos só de bolo e pão de queijo que eu comi. Os mineiros é uma coisa maravilhosa. Tem mineiro aqui, gente? Aqui, ó. Eu falo assim, não me pede para ficar porque eu tenho filho para criar e eles estão em casa com a minha irmã. Mas eu amo a missão. Aí você vai num lugar, chega lá, pregadorinha, bonitinha, você senta, aí você faz o quê? Você pega a palavra do Senhor. Eu tô com cara de perturbada? Não tô. Agora, se eu tivesse aqui os meus filhos querendo pular nas coisas, aí eu estaria. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. Ai, como? Nossa, estão entendendo demais. Vocês estão para entender, né? Aí depois, eu fui para Uberlândia, de Uberlândia eu peguei um carro para Patos de Minas.
mais 3 horas de carro, cheguei lá, preguei, foi corrido, obviamente teve um cansaço físico, né, depois dos 30, tudo é cansativo, né, meu Deus. Aí, depois eu voltei para Uberlândia, preguei num festival, também foi muito legal e tal, e aí depois ia ter um show do Flávio, daí eu assisti o show de boa, tinha umas crianças gritando, eu falava, não é meu, mães que lutem, e eu assisti, eu levantei os meus braços, eu fechei o olho, eu fico tão emocionada de fechar o olho para rezar. Eu aproveitei que eu até me joguei no chão, eu fiz o meu momento, que eu vou rezar. Aí você pergunta para mim se a missão é puxada. É uma delícia. Só que presta atenção numa coisa, até em nome de estou pregando o evangelho, eu posso me tornar uma mãe muito pregadora, que todo fim de semana arruma missão, porque aparece. Só que muitas vezes a própria missão pode ser uma distração da verdadeira missão. E aqui eu não estou falando que a gente tem que deixar de pregar, porque afinal eu estou aqui. Mas assim, no meu caso, eu, Larissa, mulher, sou chamada a ser pregadora, estou aqui também cumprindo uma missão. Mas a minha missão é educar aquelas crianças. A minha missão é muitas vezes acolher um marido que deu tudo na missão. Mas ele chega em casa, é hora dele ser amado. É hora de eu desfazer a mala dele, pegar a roupinha suja dele e botar para lavar. Se depender do Flávio, a roupa foi bolorada na mala. E às vezes dá vontade de falar, nossa, mas nem para pegar a sua roupa? Só isso? Não quero tirar foto com você, eu quero que você tire a sua roupa da sua mala. É só isso que eu quero, mano. É o momento de amar, de acolher, de falar, não, meu amor, eu estou me lascando 6 dias sem a sua presença. Aí hoje que você está em casa, você vai dormir mais. Por quê? Porque você trabalhou nos outros dias. Por que eu estou falando isso, minha gente? Obviamente estou trazendo aquilo que eu vivo. Mas e para você? Qual que é a fidelidade que você disse que teria ao Senhor e que você está fazendo de qualquer jeito? Quais são as coisas que às vezes você está rezando e está dizendo, Senhor, me dá no seu que lá, faz no seu que lá, realiza tal. Como tem sido a sua vivência de espiritualidade quando você vem na presença do Senhor? O que você pede para Ele? Vamos lá, tá tudo bem, gente, Deus é nosso Pai, pede milagre mesmo, pede cura, mas pede para o Senhor a graça da fidelidade do seu hoje, porque é tudo que você tem. Vai realizar o milagre? Não sabemos. Grandes coisas estão por vir? Não sabemos. Deus vai te dar um ministério para você ser pregadora, cantora? Não sabemos. Mas o que sabemos? Que a gente tem que estar naquilo que a gente deve e fazer o que a gente tem que fazer. Se o Senhor voltar hoje, aleluia, ai que delícia, voltamos e estamos na presença do Senhor, arrasamos, não estamos pecando, amém? Ou a gente voltou, estou aqui de repente, ó, trupiquei aqui, bati a cabeça, abri a cabeça no chão, fui com o Senhor. O Senhor te encontra em fidelidade naquilo que Ele te pede? Eu, Larissa, pregadora aqui agora, eu estou dando de Deus, dando do meu conhecimento de quem eu sou, em plenitude, eu estou sendo fiel? Você que nesse momento tem por dever, vamos dizer assim, aproveitar e beber do que o Senhor tem para te dar, você está bebendo? Se o Senhor te encontrar lá no seu trabalho, aquele trabalho chato, monótono, não tem nada de espiritual naquele lugar, só o teu dever para vir o salário para você pagar a conta, o Senhor te encontra em fidelidade? Lavando sua loucinha, lavando o banheirinho, fazendo a comidinha, faz de qualquer jeito ou tem zelo? Como que você vive o seu dia a dia? Como que você fala com as pessoas? Você está irradiando Cristo por aí? Ou está vivendo o dia a dia de qualquer jeito? A gente só tem hoje para ser santo. O que é muito bonito também na história de Ruth, é de que nessa que ela viu que ela não tinha sogro, não tinha marido, era ela e sua sogra, que imagino que diz que Ruth teria ali uns 40 anos, a sua sogra já devia ser uma senhora idosa. Ela sai para ser o sustento da casa e ela vai lá tirar as espigas, né? Tirar o trigo, né? Ela vai parar no campo de Boz, que é o nome lá do homem que ela vai casar depois, já vou dar o spoiler. No meio da fidelidade de Ruth, ela vai parar exatamente no lugar que ela tinha que estar. Mas Ruth, ela não pegou e falou assim, olha, ô Noemi, vamos fazer o seguinte, vamos lá no grupo de oração do Cristo Libertador, e a gente vai rezar, até Deus dar a sua providência. A gente vai rezar até Deus arrumar um outro marido para mim, eu vou ficar bem bonita,
vou arrumar meus cabelos, fazer uma harmonização facial e ver se aparece algum varão. Aí quando esse varão aparecer, a gente vai. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui sentada. Ela vai ao caminho daquilo que está óbvio que ela precisa fazer. Eu sinto que às vezes a gente fica muito nessa de perdido entre as nossas responsabilidades e a nossa fidelidade do hoje e rezando, pedindo para que Deus faça alguma coisa do nada. Gente, nunca Jesus realizou nenhum milagre do nada. Ele não tem varinha de condão que produz do nada. O Senhor quer nos encontrar com a mão no arado. O Senhor quer nos encontrar realizando aquilo que nós somos chamados a fazer. E se no meio desse caminho houver algo a mais de Deus, um diferente de Deus, um tchutchu de Deus ali no meio do caminho, Ele vai dar. Mas nós precisamos ser encontrados e encontradas em fidelidade no nosso hoje. Se a gente não vive isso, vai pregar o quê? Vai ministrar o quê? Palavras vazias, sendo que não tem luta, não tem fidelidade ao Senhor? Isso não existe. Quando eu estou aqui, seja pregando, aconselhando uma pessoa, eu vou falar o que para essa pessoa, senão as minhas lutas, as minhas tentativas, os meus erros, os meus acertos, aquilo que o Senhor faz, a partir do pouco que eu tenho para ofertar. Vocês não acham que é pouco? A minha fidelidade no meu dia a dia, fazer o que eu tenho que fazer, é pouco. No meio da sua fidelidade, Ruth fazendo o que deveria estar feito, ela foi parar no campo de Boz. Quando ela chegou e falou para sua sogra Noemi, eu estou trabalhando no campo de Boz, Noemi fala, ei, ele é parente do parente do parente, e eu acho que se a gente fizer um bem bolado, capaz que tu casa com ele, a gente está salvo. Noemi, gente, é isso que eu falei da novelinha, dos babados que tem na palavra de Deus. Noemi simplesmente olha para ela e fala assim, olha, você vai de tal jeito, com tal roupa, você não vai falar com ele antes dele comer e beber. A palavra dá a entender que ele estava meio embriagado. Então você vai se deitar aos pés dele, não deixa ninguém te ver. E quando ele acordar, você fala para ele, olha, é o seguinte, eu sou a fulana Beltrana e eu acho que você tem que comprar o terreno e me ter como sua esposa. E ele fica, meu Deus, mas ninguém pode te ver. E tinha todo um rolê bíblico lá, que quando a mulher ficava viúva, tinha toda uma questão, né, do parente que era a vez dele, de comprar aquele terreno e com a compra do terreno adquirir a esposa, também para que o nome daquela descendência, né, não ficasse perdido, para honrar até mesmo o defunto. E tinha uma outra pessoa que estaria na vez dele, ele fala para ela, mas tem uma outra pessoa, um outro homem que está na vez, mas olha, volta para o teu campo, né, ainda fala, dá para ela, né, 6 ramas de trigo, fala para levar para a sogra, fala assim, e deixa que eu vou resolver isso aqui. E a palavra narra, Boz conversando com outro homem, dizendo, olha, eu tenho interesse em comprar essa terra, você quer me dar esse direito? E acaba que os trâmites dão todos certos, ele compra o terreno, que era lá do esposo de Noemi, e dos filhos por herança, e automaticamente ele também torna Ruth a sua esposa. Ou seja, ela estava lá vivendo a fidelidade dela. E vamos chamar outras pessoas a viverem esse mesmo caminho, a viverem essa mesma busca de fidelidade. No fim das contas, ele está chamando outras pessoas a espigar o trigo com sentido, com fidelidade. Hoje em dia as pessoas, né, e a gente sabe que a necessidade financeira, por exemplo, é uma realidade. Então a gente trabalha por quê? No fim das contas, porque a gente precisa de dinheiro, porque o dinheiro paga as contas, dá comida. Mas é só isso. Vocês concordam comigo? Uma vida da maioria de nós, trabalhando como CLT ou empreendedor, são muitas horas. A gente mais trabalha do que tem tempo para rezar, é ou não é? Então a gente vive para isso? Vive por trabalho? Ou tem um senso de sentido e de propósito em tudo aquilo que a gente faz? Tem um espírito adorador em tudo que a gente faz? Tem um olhar atento às oportunidades das pessoas que estão ao nosso redor e a gente entender, eu estou aqui, eu vou ser sinal de Cristo na vida dela. Se Deus me der uma oportunidade, eu rezo por ela. Se Deus me der uma oportunidade, eu anuncio a palavra para ela. Deus me dê essa oportunidade. O nosso coração, meus irmãos, precisa estar mais atento àquilo que o Senhor quer realizar. Talvez você já tenha tido alguma espécie de visão a respeito do que Deus te chama,
de algo realmente que você considera que é maior. Se é essa a vontade de Deus, às vezes até a gente queira fugir, ou a gente fuja por algum tempo, mas é como se o nosso propósito, o nosso chamado nos encontrasse na esquina de novo. Quando eu falo para vocês de que eu agradeci a Deus dizendo de que bom que eu estou aqui, é porque já houve um dia em que eu fiz a pior pregação da minha vida. Eu me lembro que eu estava num grupo de jovens lá no Guarujá, mas foi ruim, gente, eu estava ali no puro suco da depressão, e eu fechei a palavra assim, eu falei, ministério, pode vir, e eu fui lá para o fundo da igreja, e eu falei assim, Jesus, é o seguinte, eu nunca mais prego a sua palavra, acabou, nunca mais, não quero saber, nunca mais. Falou, ainda bem que ele deve ter olhado e feito assim, entendi, Larissa, tá bom, vai lá sofrer as tuas dores, vai lá fazer de conta que você vai me abandonar, você pode continuar assim, mas eu te chamo de volta. E que bom que eu fui, mas voltei. E não porque agora, tem esse negócio também, né? Porque agora eu posso dar a palavra para vocês. Não, é porque todas as vezes que eu tenho a desculpa de pregar, eu bebo dele de novo. Eu me aprofundo na palavra de novo. Eu relembro do meu propósito, da minha necessidade de fidelidade a Deus de novo. Então, no fim das contas, esse mais que você acha que Deus vai fazer porque você é muito fiel, na verdade é mais um jeito dele te chamar para si de novo. É mais um enlace de amor que o enamorado faz para que a gente não se perca. Não é porque você tem muito para dar para a obra, é porque ele quer muito você. Se nós muitas vezes fazemos tratados de fidelidade a Deus que muitas vezes a gente não consegue cumprir, Deus faz um tratado de fidelidade a nós e Ele quer cumprir essa obra, que é uma obra de amor, de salvação da nossa alma. Ele sabe que no fim das contas Ele é o fiel, é Ele quem não nos abandona, é Ele que está sempre nos chamando. E em cada desafio do nosso dia a dia, voltando lá para a nossa rotininha, para a nossa vida, Ele está sempre falando com a gente, nos chamando. Porque quem acha que a vida com Deus é sobre muitas coisas extraordinárias, não é não. O bom de viver com Deus é viver com Deus. É o arroz e feijão com Deus. É todos os dias falar obrigada, Senhor, porque você é fiel. Porque você não desistiu de mim. Porque você é bondoso, amoroso. Obrigada, Deus, porque com tanta facilidade eu perco a paciência com os meus filhos, mas você tem paciência comigo. Quando eles esperneiam, eu perco a paciência. Quantas vezes eu não sou a Larissa birrenta? Eu não digo que vou embora e você continua insistindo em mim. No fim das contas é sobre nós buscarmos essa fidelidade como a de Ruth. E a gente rodar, tentando ser fiel. E a gente se render dizendo, só você é fiel. Porque eu vivo fazendo essas promessas. A cada confissão, agora vai. A cada comunhão, agora eu estou aqui com a alma fortalecida. Agora vai, Jesus. E às vezes vai melhor. Mas no fim das contas é sobre a fidelidade dEle. É Ele que não vai embora. É Ele quem faz a promessa para nós. Que bom que nós temos esse esposo fiel da nossa alma. Que bom que nós temos um Deus que não vai embora. Então talvez você escute essa pregação e você fala, nossa, Larissa, fiquei chateado. Porque eu não estou sendo fiel no meu dia a dia, não. Não estou sendo. Estou trabalhando de qualquer jeito, já chego cansada, querendo ir embora. Não dou testemunho de cristão. Minhas crianças, Larissa, ainda bem que não fala direito ainda, senão elas falam que eu dou cada grito. Que olha, eu rezo para não traumatizar. Meu marido, você der esse microfone na mão dele, ele vai falar, essa mulher aqui dentro é santa, mas lá em casa, se fizer o exame de consciência, já pode marcar a confissão. Bora? Estou precisando, gente, estou sentindo que a minha venceu. Sabe quando a confissão venceu? Já deu uns 2 meses, assim, venceu demais a confissão. Está precisando do Vênus espiritual, né? Renovar a alma. Comungar mais, rezar mais. Mas ao invés, gente, disso deixar a gente chateado, tem que ficar meio chateado, talvez se converte, amém? Mas não vamos ficar afundado nisso não.
Porque eu acho que quando a gente se vê pequenino nessa nossa infidelidade, a gente fala assim, ai gente, sou Ruth não, sou Larissa mesmo. É nesse momento que a gente pode falar assim, mas mesmo eu sendo assim, ele continua insistindo em mim. Mesmo eu já tendo feito várias vezes essa mesma promessa e descumprindo ela sempre que dá, ele continua falando, eu te amo com amor eterno. Eu troco reinos por sua causa. Mas Jesus, estou valendo nada não. Escolhe outro. Chama outra pessoa. Se o Senhor tivesse chamado fulano, ele seria melhor que eu. Quantas vezes a gente não vê pessoas pagãs, tem nada a ver com Jesus não. Acorda às 5 horas da manhã, vai correr. Eu queria aquela persistência para rezar. Você olha determinado artista, atleta, você fala, nossa, com essa disciplina, essa constância. Se ele quisesse ser santo, já estava na 8ª morada. Já tinha criado uma morada só para ele com Jesus. Aí parece que Deus chama nós, os cristãos, para Ele, desse jeito, essa carne não é nem de terceira, é carne de quinta nós, né? E Deus olha para nós e fala assim, ó, eu sei que você é feita dessa materiazinha assim, sabe? Mas eu sou fiel, sou eu em você, a minha graça em você. Sem mim você não é nada mesmo não, mas não fica chateado. Ao invés da gente olhar para a gente... E a gente ficar sempre, né, eu falo assim, no abismo de si mesmo. A gente vai começando a nossa vida com Deus, aí eu comecei, ai que alegria, quero ser fiel. Faz promessa, aí consegue ser fiel, aí cai de novo. Aí você cai naquele pecado, ou numa infidelidade, vai embora, você fala, você se surpreende, né? Porque você se achava uma mistura de Beyoncé com Matéria de Calcutá, né? Aí você cai numa infidelidade, você fala, meu Deus, que horror, olha o que eu sou. Não fica perdido nesse abismo, não. Quanto mais você percebe, presta atenção no que eu vou dizer, que por mais que você busque a fidelidade, a gente vai sempre tender à infidelidade, não fica perdido nisso não, a gente vai lutar, amém? Amém ou não? Amém. Mas a gente sempre vai se alegrar, não porque a gente conseguiu, mas porque Ele é fiel em nós, porque Ele não desiste de nós. A nossa alegria não tem que estar no quanto a gente está conseguindo ser fiel, mas é em muitas vezes perceber que ainda que eu não seja, Ele é. E Ele está sempre disponível para nos dar o seu perdão a cada confissão, para ser alimento para a nossa alma a cada Eucaristia, para vir com o seu Espírito Santo todas as vezes em que Ele nos chamar. Então, se encontrar com essa nossa infidelidade, chega uma hora que isso já não fica assim, você não fica mais gastando tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Deus está querendo levar a gente para outro grau de maturidade, amém? Então já não é mais sobre, ai, nossa, como eu sou infiel, meu Deus, sei lá. Tem que se arrepender, confessar e seguir. Mas o nosso coração, ele deixa de olhar só para a nossa infidelidade, e a gente levanta os nossos olhos e fala, meu Deus, mesmo eu sendo desse jeito, mesmo eu fazendo tantas promessas e quebrando ela, mesmo eu sendo tão miserável, você continua me amando? E esse amor que nos constrange de tal modo, faz com que a gente continue lutando, mas o nosso coração se alegra em Deus, nosso Salvador. O nosso coração se dilata de alegria. Então eu já sigo o Senhor, sabendo que eu sou fraca e pecadora, mas eu não vou embora, por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é fiel. E de tanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu me envolver com Deus, eu estar com Deus, eu comungar o corpo do nosso Deus, de tanto eu buscar a presença dEle, de tanto eu buscar a fidelidade no meio das minhas infidelidades, chega uma hora que esse doce hóspede da alma, que é o Espírito Santo, ele vai se fundindo em nós. Isso é o processo de santidade. Vai sendo cada vez menos a Larissa e mais Jesus. Até que a gente fale como Paulo fala, já não sou mais eu quem vive, é Cristo em mim. Então deixa de ser sobre o quanto eu preciso ser fiel e não errar e não pecar, mas sobre uma, como diz Teresa d'Ávila, né, Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação em buscar ser fiel, sabendo que no fim das contas, esse casamento só dá certo porque Ele, que é o esposo da nossa alma, é fiel até o fim. E diferente de uma união de um casal,
em que os dois são falhos e humanos, e uma hora um erra, o outro erra e pede perdão. Nesse casamento da minha alma com o meu esposo, eu vou ser para sempre a infiel buscando fidelidade, mas ele é o esposo fiel. E ele consegue me dar na união com a minha alma algo que o meu esposo não consegue me dar, porque ele é santo. E quanto mais nós nos aproximamos do santo, do amado, mais fiéis nós nos tornamos. Amém? Queria convidar você a ficar em pé agora. E eu acho que é claro que não tem como a gente não fazer, e eu acredito que você já fez isso durante a sua oração, um exame de consciência sobre o quanto você tem sido fiel a Deus ou não, no seu dia a dia, amém? Se a sua confissão também está vencendo, bora combinar de confessar e retomar sua fidelidade ao Senhor, amém? É isso que nos cabe. Arrependimento, graça sacramental que a nossa igreja nos dá, olha que bênção. E como eu mesma digo, seguir tentando. Filipenses 3,16 diz assim: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. É isso que o Senhor está chamando. Mas eu sinto que nessa noite, mais do que nós pensarmos nisso, nós já entendemos que é um chamado à conversão, amém? Fidelidade no dia a dia, naquilo que você já tem. Eu sinto que é uma alegria do nosso coração, de nós nos encontrarmos com o amado. E essa alegria da fidelidade dele, ser o grande mover, o grande motor, para que a gente caminhe em fidelidade. O reconhecimento do quanto ele é bom, e só ele é fiel. Amém?